vamos lá. Nessa segunda etapa do vídeo, formulários do Google, a gente vai conversar sobre como preparar o nosso formulário para fazer a correção automática. Então, eu estou aqui na página inicial da Google, lembrando que eu vou conferir aqui se eu estou na conta em que eu desejo criar ou que eu criei o meu formulário, porque a gente sabe que agora cada conta tem o seu drive, que é o local onde eu crio e armazeno os meus formulários, ok? Então, aqui já conferi que eu estou na conta que eu quero usar, onde eu criei meu formulário no vídeo 1, né? Então, eu vou localizar aqui o meu drive. Cliquei aqui no Google Apps e localizei o drive e cliquei. Quando eu clico no drive, é só esperar um pouquinho e eu tenho aqui o local de armazenamento ou criação. Se eu quisesse criar um formulário novo, eu iria clicar em novo, só revisando, procurar aqui formulários e clicar. Como eu já tenho um formulário pronto, inclusive eu preparei um aqui para fazer uma demonstração para vocês, eu vou abrir esse formulário, tá? Então, abri no formulário, atividade 001, língua portuguesa. E aqui a gente tem duas abas, tá? A aba de perguntas, que é aquela aba onde eu posso fazer aqui edição se eu quiser mudar alguma coisa. E tem a de respostas, que mesmo não clicando sobre ela, eu consigo visualizar ali o número de respostas que eu já recebi para esse formulário, tá? Então, o que que eu fiz? Nessa página aqui de perguntas, eu coloquei em visualizar, simulei aí 5 respostas, né? 5 preenchimentos diferentes, para ter aí um número de respostas para mostrar para vocês como que funciona a correção automática, tá? Então, vamos lá. Aqui, qual o primeiro passo que a gente tem que executar? Eu estou nessa página de perguntas, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou submeter ao meu formulário, os meus formulários todas as respostas que eu recebi a um formulário-chave, que é o meu formulário, que eu posso chamar de gabarito ou formulário correto, tá ok? Então, eu mesma teria que preencher aqui um gabarito, fazer um formulário de gabarito, um formulário-chave. O que que eu vou fazer para preencher esse meu formulário aqui? Eu vou colocar em visualizar. Nesse caso aqui, olha, o meu eu tinha parado de retomar as perguntas, por isso que eu não consegui colocar em visualizar. Então, eu vou fazer o que primeiro? Vou ali em respostas, tá? Porque lembrem que eu tinha aqui, ó, a opção de aceitar respostas no lado direito e de parar de aceitar respostas, tá vendo? Então, se eu quiser continuar recebendo respostas, eu deixo esse botão aqui ativo, né? Puxando para o lado direito. Se eu quiser parar de receber respostas, né? Eu puxo para o lado esquerdo. E esse ponto aqui de não aceitar respostas é o ideal se eu já quiser fazer a correção de todas as respostas que eu recebi. Eu devo marcar aqui a opção de não aceitar respostas, geralmente quando eu já tiver recebido todas as que eu quero, para aí, então, fazer a correção automática, tá bom? Então, digamos aqui que eu já coloquei aqui, vou ter que habilitar para que eu gere uma resposta minha, que vai servir de gabarito, tá ok? Então, eu já tinha desativado, porque eu parei de aceitar o acesso dos alunos, já tinha resposta aqui, simulei as respostas que eu quis, e aí fechei aqui. Isso você vai fazer, você pode fazer a qualquer momento, quando você perceber ali que já acabou o prazo que você queria para receber respostas. Só que quando você for aí, tá preparando o seu formulário para ser corrigido automaticamente, você vai precisar reativar para receber resposta, porque aí você vai poder programar um gabarito, tá? Você mesmo vai preencher com as respostas corretas para submeter todas as outras a essa sua aqui. E como que você vai fazer isso? Então, voltei a aceitar respostas, vou lá na pergunta. Então, vou clicar aqui em visualizar para gerar aí um formulário para que eu mesma possa preencher com gabarito, ok? Então, vamos lá. Visualizei. Percebam que agora eu não consigo editar mais, ó. Isso aqui eu não clico mais. Eu tenho um formulário aqui que é parecido com o que todo mundo recebe. Eu só posso preencher, ok? Se eu for nessa ferramenta de lápis aqui, ó, o que eu posso fazer? Aí eu volto para aquela página em que eu posso editar o meu formulário. Já que eu sou a criadora do formulário, eu clicando aqui posso voltar para aquela página de mudar alguma coisa nele. Mas agora eu estou na opção aqui visualizar, que é o que todo mundo vê, apenas para criar meu gabarito, tá? Então, para eu mesma preencher,
vou em visualizar e gero aqui esse formulário, tá, que eu uso para ver, para também fazer o preenchimento. Para facilitar, eu gosto de digitar aqui gabarito, mas você pode digitar gabarito, resposta correta, o que você achar melhor, para você localizar esse formulário mais fácil daqui a pouquinho, ok? Então eu coloco gabarito e vou aqui. Turma, né? Não tem tanta necessidade. Aqui eu posso escolher tanto faz. Aqui não tem resposta certa ou errada e eu não vou programar para isso. Qual é o tipo de dissertação que tem por único objetivo a explicação, né, a informação sobre um determinado tema? Isso aqui eu já sei que a resposta correta é essa. Posso ter as respostas do ladinho aqui também, tá? Sobre a dissertação só é verdadeiro, todas. Então aqui eu já sei que a resposta correta é essa. Na terceira, na estrutura, a parte mais comum, uso de citações, desenvolvimento. Estou passando rapidinho porque aqui a gente já deveria estar preparada para sair marcando o gabarito mesmo, tá? A gente tem que ter certeza que está marcando a correta. De modo geral, a dissertação deve ser elaborada em torno de uma ideia principal, ok? Então aqui eu já tenho certeza de que preenchi com as respostas corretas, vou lá e envio, ok? Beleza. Aí aqui eu vou fechar essa abinha aqui, tá vendo? Não aparece mais o lapisinho aqui para editar. Fecho essa aba na qual eu estou. Voltou para onde? Para aquela página, né, em que a gente edita, a página de quem criou mesmo. E o que eu vejo ali em cima? 6 respostas. Então, a minha resposta está lá. Beleza. Cheguei nesse ponto, o que eu vou fazer agora para que eu possa fazer a correção automática? Qual é o próximo passo? Vou em respostas. Cliquei em respostas. Então, sabendo que eu tenho que como corrigir também manualmente, tá? Eu posso pegar aqui em resumo, que aí eu vou corrigir olhando os gráficos para saber o percentual de pessoas que marcou a opção A, a opção B. E aí eu tenho essas informações aqui em resumo. Se eu quiser ver pergunta a pergunta, eu vou aqui, né? Aí eu vou passando aqui as perguntas e tal, não uso muito essa parte aqui. Ou individual, que para mim também não acho muita vantagem. Você olhar aqui o formulário de um por um, também não me interessa muito. Então, o que eu vou fazer? No caso de vocês, quando vocês clicarem aqui nesse ícone da planilha, vocês vão ver a opção, né, o recadinho que vai estar aqui para vocês é criar uma planilha nova. No meu caso, que eu já abri essa planilha antes, já gerei uma planilha antes para teste, apareceu aqui, ver as respostas na planilha. Como é que vai aparecer para vocês quando vocês abrirem ou gerarem nessa planilha pela primeira vez? Vai aparecer isso aqui, ó. Eu estou abrindo um formulário aqui só para mostrar o que vocês vão ver. Criar uma nova planilha, beleza? Para vocês que vão abrir a planilha pela primeira vez, clicar no ícone verde pela primeira vez, vai aparecer criar uma nova planilha. Aí você vai ver que está selecionado aqui e pode colocar criar. Tranquilo? Então tá bom. No meu caso, como essa planilha aqui já foi gerada, já fiz isso antes também, eu posso voltar a ela. Então eu vou clicar no ícone para mostrar para vocês o que a gente vai fazer depois que for criada a nova planilha ou que eu conseguir voltar nessa planilha, tanto faz. Então eu estou vendo aqui que eu tenho aqui a nossa planilha e na nossa planilha, na coluna de carimbo, data, hora, né? Eu tenho aqui a data e o horário que os alunos fizeram, tem o nome que eu simulei, o nome dos alunos aqui, tá? Eu simulei o aluno que se chama teste 1, outro teste 2 e por aí vai. E tá aqui o meu último formulário preenchido, que é o gabarito, tá? Não necessariamente precisa estar no final, eu posso, de repente, já preparar meu formulário, visualizar, já preparar meu gabarito antes, não tem problema, tá? O aluno não vai visualizar essa planilha aqui. Então, aqui eu esperei todos os alunos fazerem, simulei todos os alunos primeiro e depois coloquei as opções corretas aqui. Então, eu tenho aqui a coluna da turma e lembrando que vocês podem fazer também o redimensionamento dessa coluna, ó. Chega no cantinho aqui de cada coluna e arrasta, tá? Isso serve para quê? Quando você quiser corrigir, são poucas respostas, e você preferir corrigir por aqui mesmo, você vai ter condições de olhar o nome do aluno, a turma, a resposta que ela deu, o que ele deu para número 1, a que ele deu para o número 2. Você tem aqui um panorama completo de um formulário pequeno, que aqui eu simulei um formulário de 4 questões só. Porém, se você tiver muitos alunos e ainda quiser fazer isso, aqui no lado direito você tem uma barrinha de rolagem vertical e você pode descer
Tá vendo o que está aumentando? Eu tenho uma lista enorme de alunos possíveis, né, que vão preencher esse formulário. Então, aqui eu parei e, digamos, usei até o número 7, mas não tem importância nenhuma se continuasse. Do mesmo modo, aqui eu só tenho 4 questões. Nesse formulário teste, eu tenho 4 questões, tá? Então, parou aqui na nossa coluna G. Mas, se eu quisesse, olha aqui embaixo, eu tenho uma barrinha também horizontal que posso puxar para a direita. Então, se eu tivesse mais questões, para que eu pudesse visualizá-las, era só puxar. Tudo bem? Então, a gente estando nessa página aqui, o que a gente vai fazer? Já tenho lá dentro o formulário-chave, que é o formulário do gabarito. Agora, eu vou precisar de uma ajuda para essa planilha fazer a correção automática para mim. Então, aqui eu tenho uma barra de ferramentas, aqui tem várias, né, várias opções aqui, e eu vou escolher complementos, tá? Se eu clicar em complementos agora, dentro dessa conta minha que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já tenho esse complemento aqui, que eu preciso. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês vão baixá-lo, tá? Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Continue mantendo aqui, o caminho é esse. Vocês vão abrir complementos. Só que eu vou abrir complementos aqui, tá? Vou gerar uma planilha rapidinha aqui e vou abrir complementos dentro dela para vocês terem noção do que vocês vão ver. Porque o meu já tem o complemento que eu preciso para fazer a correção, tá? O de vocês não tem. O que vocês vão visualizar, então? Faça de conta que a minha planilha aqui está cheia de nomes, de respostas de alunos. Quando vocês abrirem esse complementos aqui pela primeira vez, vai aparecer assim, instalar complementos e gerenciar complementos, tá bom? Então, como o meu já tem lá, eu estou usando essa conta nova aqui só para mostrar para vocês como vocês vão visualizar na primeira vez que clicarem em complementos. Instalar complementos, tá ok? Vai aguardar um pouquinho, porque pode demorar, e vai tá aqui, ó, rolando aqui para baixo, para procurar um complemento que a gente vai usar para essa correção automática. O de vocês pode estar em posição diferente. O meu já está aqui na primeira linha, então não precisaria procurar muito, que é o Flubaru, ok? Então, vocês vão pedir para baixar o Flubaru, ok? E instalar. Aqui eu não vou pedir novamente, porque ele não aceita. Pelo menos comigo, não está aceitando que eu faça isso, né? Que eu faça a instalação dele em várias contas. Então, por isso que eu abri essa nova conta para mostrar para vocês o que vocês vão ver. Eu não estou conseguindo instalar novamente em contas diferentes. Então, depois que você tiver chegado nesse ponto, clicado aqui em instalar, como que vocês vão visualizar agora os complementos? Vamos lá. Agora eu vou voltar para esse formulário que vocês já conhecem, né? Para essa planilha aqui, dos alunos teste 1, teste 2, teste 3, que é a nossa planilha de testes. E aí, como que vai ficar agora o complemento de vocês? Antes, só tinha opções de instalar e gerenciar, né, o complemento. Agora, o Flubaru que vocês instalaram já está aqui disponível. O que vocês vão fazer? A gente vai escolher a opção Grade Assignment, aqui, tá? A primeira opção vocês vão escolher. Beleza. Escolheram a primeira opção aqui, com apenas 2 passos agora, vocês vão fazer o formulário, preparar aí para vocês a correção automática, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu preciso ter atenção aqui? Que desse lado aqui esquerdo, eu estou dizendo que aqui é uma resposta normal, então é grading, né? Uma resposta normal, normal grading aqui. Então, tudo bem. Aqui é se eu quiser dar extra, né, dar crédito extra, e aqui são os pontos. Então, vamos analisar aqui comigo. Na primeira linha, o nome, eu vou dar ponto para quem escreveu o nome? Não, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho a opção 1, 2 e 3. Então, eu não quero dar um ponto, nem 2, nem 3 pontos para o nome. Eu não quero dar nada, nenhuma pontuação aqui. Então, eu venho aqui e vou descer nessa setinha e escolher identificação do estudante. Tá em inglês, mas a gente tem como aqui identificar, né? A gente consegue aí associar. Então, identificação do estudante. O que ele fez aqui com o número 1? Sumiu. Ficou inativo, porque ele não vai dar pontuação para o nome. Viu como é que foi simples? Então, eu troquei o tipo de pontuação aqui. Ela é uma pergunta normal, tá? É só a identificação do aluno, é isso que eu disse. Então, ele já entendeu que não tem ponto, não tem pontuação aqui. Vamos lá, turma.
eu vou fazer o quê? Turma também, eu não preciso de pontuar. Mas eu não consigo tirar aqui, tá vendo? Eu não consigo botar 0 aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o tipo da pergunta. Ah, peraí, identificação do estudante. Não é, né, gente? Tudo bem que poderia marcar identificação do estudante, a identificação de que turma ele é. Eu posso tanto escolher identificação do estudante, quanto posso escolher ignorar, tá? Então, eu vou colocar aqui que a turma ainda estaria na identificação do estudante. É para eu saber, né, de que turma ele é. Então, coloco aqui, vai acontecer a mesma coisa, vai deixar esse número inativo e aí eu não tenho pontuação para ele. Como eu já sei que a pontuação vai de 1 a 3 aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui eu não quero, tá? Eu quero aqui que a resposta seja normal, tá? Eu vou ter uma graduação normal e aí eu vou escolher quantos pontos eu vou dar para 1, quantos pontos para 2, 3 e 4, tá? Digamos que a 4 aqui, que eu queira colocar um pontinho para todo mundo, né? Eu posso deixar um aqui, ou eu posso vir aqui do ladinho. Ah, não, na número 2, ela é um pouquinho mais importante, eu quero colocar 3 pontos. Ah, na número 3, eu acho também bem importante, mas tá meio termo, vou colocar 2 pontos. Ou eu posso fazer a mesma coisa, deixar 1, 2 ou 3 pontos aqui, tá? A questão aqui, né, são poucas questões, então a gente tem poucos pontos. Geralmente a gente não vai preparar teste com tão poucas questões, né? Então, às vezes, a gente coloca mesmo um pontinho para todos, faz 10 questões com um pontinho, 5 questões com 2 pontos, tá, gente? Porque aí a gente tem ali uma variação melhor de pontuação. Aqui, como é para efeito de teste mesmo, eu mantive só 4 questões, tá bom? Mas o mais importante é você saber que aqui a número 1 eu quis deixar com 1 ponto, a número 2 eu preferi colocar uma pontuação maior, mas não teria nada de errado se eu quisesse deixar 1 só. Então, eu vou colocar 3 só para demonstrar que eu posso fazer essa variação de valor, né, de questão aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Vou fazer mais nada. Aqui tem ponto, né? Eu vou colocar uma pontuação normal, pontuação normal, pontuação normal. Não tem mais questões, a barrinha não desce mais. Então, eu vou fazer o quê? Continuar. E aí, ele vai me abrir o passo 2. Qual é o passo 2 e o último aqui? Ele vai perguntar para mim, olha aqui, submission time, né, no caso aqui, né? Então, ele vai me dizer se eu quero submeter por tempo, por nome, né, do aluno, por turma. De repente, eu sei aí que tem um aluno maravilhoso aí que só gabarita as provas, poderia usar dele. Mas aqui eu vou fazer a submissão por nome, tá? Então, eu vou aqui, ó, eu vou descer e vou fazer a submissão aqui, ó, pelo gabarito, ok? Aqui, ó, eu poderia escolher um aluno também, eu poderia saber que eu tenho um aluno ali, que o aluno chamado teste 2, ele é muito bom, já conferi lá as respostas dele e já sei que ele gabaritou a prova. Eu não preciso nem fazer aqui, eu já sei que ele acertou tudo, eu posso usar o dele aqui como gabarito, tá? Então, basicamente aqui, como eu já tinha feito, preenchido, né, um gabarito com as respostas corretas, eu vou manter esse mesmo, tá? O gabarito. Então, submeti aqui, escolhi, né, qual é o nosso formulário guia, né, o nosso formulário gabarito. Vou continuar. Aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? Ele tá trabalhando, vocês vão perceber que tá aparecendo aqui, ó, o progresso e tal. Então, vamos lá. Olha o resultado aqui. O que a gente tem? Ele tá dizendo que está completo, ok, posso fechar aqui, ó, tá? Então, ele me disse o quê, gente? Vamos olhar aqui, vamos entender aqui, tá? A gente colocou aqui, basicamente, eu não presto muita atenção aqui no sumário de pontos, tá? Mas olha aqui embaixo. Ele colocou os nomes, as turmas, o total de pontos para mim e o percentual. Tá vendo? O percentual de acertos também. Então, aqui, se eu quiser, olha, a resposta 1, ele também disse, né? Que esse aluno acertou 1, esse 0, esse 0, esse 0. A resposta 2 também tem 3 zeros, 1 que conseguiu, porque a resposta 2 valia 3. A resposta 3, que valia 2 pontos, eu tive 2 alunos que acertaram. E a resposta 4, né, que valia 1, eu só tive um aluno, né, que acertou. O aluno aqui seria o aluno que eu intitulei de teste 3, né, que acertou essa única questão aqui, essa questão 4, né, foi o único que acertou a questão 4. Então, basicamente aqui você tem um resumo e a parte mais importante é o total de pontos, é aquilo que a gente quer, né? Então, essa tabelinha aqui, ó, eu tenho o total de pontos, tá?
Aqui eu não vou trocar, vou desfazer isso aqui, tá? Não vou mexer na nota, né? Então, aqui eu tenho o total de pontos. Se você quiser também fazer uma exportação desse arquivo em PDF, você pode. Então, tá tudo certinho, já conferi, dá pra ver tudo. Eu tô conferindo aqui, né, que as minhas colunas estão ajustadas, eu consigo visualizar o percentual, ou eu posso reduzir um pouquinho, tá? O nome dos alunos, eu costumo mexer muito nessa tabela de nomes, porque às vezes ela corta, né? Então, se eu quero salvar para colocar no grupo da minha turma, eu preciso conferir aqui se a tabela, né? Se a coluna, desculpa, em que estão os nomes, se está bem legível, se eu consigo ver, ler os nomes dos alunos. Eu conferi que a tabela está ajustada, eu posso exportar isso aqui em PDF. Então, eu venho aqui em arquivo, tá? Peço aqui para fazer o download, tá? É assim que ele vai exportar, quando eu peço para fazer o download em PDF. Ele vai me mostrar aqui numa pré-visualização, tá? Posso aumentar aqui para visualizar melhor. Eu vou ver aqui que dá para ver a pontuação dos alunos, posso tirar esse documento para guardar, eu posso exportar aqui, ok? Nós temos aqui um botãozinho de exportação. Se eu exportar, tá? Ó, ele está fazendo o download. E aí aparece aqui, ó, que eu posso abrir o arquivo. Ele foi exportado e já está aqui. Olha o formato dele aqui, em PDF. Então, vamos lá. Se eu clico ali, ele já vai me abrir um arquivo em PDF com as notas e o percentual e o acerto por questões também, tá? O mais difícil aqui é que quando eu tenho questões muito extensas, né, ou muitas questões, aí geralmente o PDF vai fazer um corte aqui ou vai jogar em 2 páginas, tá ok? Mas o mais importante é que o total de pontos eu tenho logo após aqui a turma, tá? Então aparece aqui pra mim. Ok, pessoal? Vamos treinar, vamos fazer mais vezes, sabendo que para a gente programar aí o nosso formulário para fazer uma correção automática, depois de baixar o Flubaru, são apenas 2 passos simples. E nunca esqueça também de, no início, quando você tiver recebido todas as suas respostas, o que a gente tem que fazer? Coloque em visualizar e faça o gabarito, tá? E preencha você mesmo o seu formulário, para que quando você gerar a planilha, o seu formulário esteja lá dentro. E aí você possa submeter todos os outros a ele, usando ele como chave, tá? Como gabarito mesmo.